turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre farmacologia na transmissão colinérgica. Lembrando que o neurotransmissor responsável pela transmissão é a acetilcolina. E quais são os receptores? Nicotínicos e muscarínicos. Os fármacos eles vão atuar de diferentes formas sobre essa transmissão colinérgica. Eles podem atuar como agonista muscarínico, antagonista muscarínico, estimulantes ganglionares, bloqueadores ganglionares, bloqueadores neuromusculares e também podem atuar como anticolinérgico ou outros fármacos aí que vão intensificar a transmissão colinérgica. Quando eu falo de anticolinérgico, é que eles vão inibir a enzima colinesterase. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses efeitos do fármaco. Eu vou começar falando para vocês sobre os agonistas muscarínicos, ou fármacos parasimpatomiméticos. O que quer dizer esse nome estranho? Quer dizer que esses fármacos vão ter o mesmo efeito, porque eles são agonistas, que a acetilcolina e vão desencadear todos os efeitos que a gente tem no sistema parasimpático. É claro que uns vão ser um pouco mais seletivos, outros menos seletivos, mas eles vão ter o efeito parasimpático no nosso organismo, tá? Então, para poder entender um pouquinho como funciona, como as moléculas desse grupo de fármacos são, olhem aqui essa figura que eu coloquei 4 moléculas. A primeira molécula, claro, é uma molécula que a gente tem no organismo, que é a acetilcolina. E as outras são fármacos produzidos para ter o mesmo efeito que a acetilcolina. Então, olhem aqui. Vocês estão vendo que nós temos um grupamento positivo chamado grupo amônio quaternário. E ele vai estar presente em todas as moléculas. Outra característica é o grupo éster, que também vai estar presente em todas as moléculas. O grupamento éster da acetilcolina, ele vai ter carga parcialmente negativa. E essa carga parcialmente negativa vai deixar ele mais suscetível à hidrólise pela colinesterase. Já que quando a gente vê nesse último aqui chamado betanicol, ele tem uma modificaçãozinha, vocês estão vendo? A gente tem uma metila e também vai ter um nitrogênio aqui. Isso faz com que ele seja menos suscetível à hidrólise. Mas vocês estão vendo que todas as moléculas elas são bem parecidas. Então, para poder ter um efeito igual da acetilcolina no nosso organismo, nós precisamos de moléculas bem parecidas com a acetilcolina. Lembram lá da história chave e fechadura? Então, a chave tem que ser bem parecida para poder virar o nosso receptor e ter o efeito desejado. Os agonistas muscarínicos, eles vão atuar tanto nos receptores muscarínicos quanto nos nicotínicos. Então, não se confunda achando que eles só vão atuar nos muscarínicos. Eles atuam nos dois, mas eles são mais seletivos aos receptores muscarínicos, beleza? Lembrando que eles vão fazer tudo o que a acetilcolina faz no nosso organismo. Então, ele vai diminuir a frequência e débito cardíaco, principalmente porque ele reduz a contração dos átrios. Então, ele não atua muito nos ventrículos, ele atua mais nos átrios, no coração. Ele também ocasiona, eles também, né, esses agonistas, ocasionam vasodilatação generalizada. Mas tem-se ainda um estudo em relação a essa vasodilatação. Por quê? Nos nossos vasos sanguíneos, a gente não tem receptores nicotínicos nem muscarínicos. E acredita-se que quando ocorre a liberação da acetilcolina nessa região, ocorre também a liberação de óxido nítrico. E esse óxido nítrico vai atuar fazendo a vasodilatação no local. Em relação à contração da musculatura lisa, vai aumentar a contração, porque lembra-se que o sistema parasimpático ele vai estar bem ativo quando a gente está fazendo digestão. Então, aumenta a contração da musculatura lisa. Ele também vai estimular a secreção, sudorípara, lacrimal,
salivar e brônquica. E isso pode trazer um problema, porque quando tem contração da musculatura lisa e também estimulação da secreção brônquica, isso pode interferir na respiração. Então, isso é visto como um problema aí na farmacologia. Em relação ao nosso olho, ele vai contrair o músculo ciliar e também a pupila. E isso vai auxiliar muito no tratamento de glaucoma. Glaucoma é aquela hipertensão, uma pressão maior no olho. E quando a gente utiliza esses agonistas, eles diminuem a pressão. Então, é muito utilizado, tanto que vocês vão ver que a maior utilização desses agonistas está em relação a tratamento de glaucoma. A pilocarpina é um dos medicamentos agonistas muscarínicos mais utilizados, porque na forma de colírio, por exemplo, ela leva à constrição da pupila, que é a contração da pupila chamada miose. Ela também contrai o músculo ciliar e isso auxilia na diminuição da pressão ocular, então ela auxilia no tratamento de glaucoma. Ainda a pilocarpina e a cevimelina são dois medicamentos utilizados para aumentar a produção de lágrima e também de saliva. É muito utilizado principalmente quando tem alguma irritação na região ou também quando a pessoa tem uma doença chamada síndrome de Sjögren, onde ela tem uma doença autoimune, onde as células combatem as glândulas. E isso faz que a região fique ressecada, tanto a boca quanto os olhos. Quando administrado esse medicamento, aumenta a secreção de lágrima, de saliva. Então, ele é muito utilizado nessa síndrome. Outros dois medicamentos conhecidos também como agonistas são o beta-necolol e a distigmina. Só que eles atuam como agonistas indiretos, porque eles vão inibir a colinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. Então, ele atua indiretamente, tá? É raramente utilizado, principalmente na forma de laxativos, onde ele vai estimular a contração do intestino, e também utilizado no esvaziamento da bexiga, quando a pessoa tem alguma doença, algum problema, onde ela não consegue fazer xixi. Daí utilizam esses dois medicamentos e faz com que ocorra estimulação, porque ele inibe a colinesterase. Então, inibindo a colinesterase, faz com que a acetilcolina consiga se ligar ao receptor e aumentar o peristaltismo ou auxiliar aí na liberação do xixi. A outra classe de medicamentos que atuam nos receptores muscarínicos são os antagonistas muscarínicos. Então, eles vão atuar no receptor, mas não vão deixar com que a acetilcolina atue e não vão dar efeito na célula, por isso são antagonistas. Então, não vai ter o efeito do sistema nervoso parasimpático. Por isso, eles vão ser conhecidos como fármacos parasimpatolíticos, tá? E como o nome já diz, eles vão ser antagonistas competitivos. Então, eles vão competir pelo mesmo receptor. E é muito interessante a gente ver a estrutura e até comparar a estrutura dos antagonistas e dos agonistas. Olhem aqui, nós temos a acetilcolina, a atropina e a escopolamina. Então, olhem bem a estrutura química desses três compostos. Então, primeiramente, todos eles vão ter um grupo éster. Então, aqui eu circulei para vocês o grupo éster. E um grupo básico, onde a gente tem aí a presença de nitrogênio. Então, eles têm um grupo muito parecido, por isso conseguem se ligar ao mesmo receptor. Porém, tanto a atropina, por exemplo, e a escopolamina, e os outros também, os outros antagonistas que a gente vai ver, eles têm um grupo aromático volumoso. Isso faz com que eles acabem atuando como antagonista, porque eles
chegam no local, é como se eles se ligassem ao receptor, mas a chave não virasse, tá? A atropina e a escopolamina são os fármacos mais conhecidos, os antagonistas muscarínicos mais conhecidos. E eles têm uma característica semelhante. Eles são muito lipossolúveis. Então, eles conseguem, ouçam bem, eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Então, eles acabam atuando no sistema nervoso central também. Os antagonistas muscarínicos vão apresentar os seguintes efeitos: inibição das secreções, taquicardia devido à diminuição do tônus parasimpático. Então, quem vai estar atuando vai ser o simpático e isso vai fazer com que aumente os batimentos cardíacos. Como aqui a gente tem inibição do sistema parasimpático, o sistema simpático ele vai estar trabalhando mais e isso vai fazer com que aumente os batimentos cardíacos. Em relação à pressão arterial, não vai ter nenhuma alteração. Os sanguíneos a gente não tem receptores nicotínicos nem muscarínicos. E acredita-se que quando ocorre a liberação da acetilcolina nessa região, ocorre também a liberação de óxido nítrico. E esse óxido nítrico vai atuar fazendo a vasodilatação no local. Em relação à contração da musculatura lisa, vai aumentar a contração, porque lembra-se que o sistema parasimpático ele vai estar bem ativo quando a gente está fazendo digestão. Então, aumenta a contração da musculatura lisa. Ele também vai estimular a secreção sudorípara, lacrimal, salivar e brônquica. E isso pode trazer um problema, porque quando tem contração da musculatura lisa e também estimulação da secreção brônquica, isso pode interferir na respiração. Então, isso é visto como um problema aí na farmacologia. Em relação ao nosso olho, ele vai contrair o músculo ciliar e também a pupila. E isso vai auxiliar muito no tratamento de glaucoma. Glaucoma é aquela hipertensão, uma pressão maior no olho. E quando a gente utiliza esses agonistas, eles diminuem a pressão. Então, é muito utilizado, tanto que vocês vão ver que a maior utilização desses agonistas está em relação a tratamento de glaucoma. A pilocarpina é um dos medicamentos agonistas muscarínicos mais utilizados, porque na forma de colírio, por exemplo, ela leva à constrição da pupila, que é a contração da pupila chamada miose. Ela também contrai o músculo ciliar e isso auxilia na diminuição da pressão ocular, então ela auxilia no tratamento de glaucoma. Ainda a pilocarpina e a cevimelina são dois medicamentos utilizados para aumentar a produção de lágrima e também de saliva. É muito utilizado principalmente quando tem alguma irritação na região ou também quando a pessoa tem uma doença chamada síndrome de Sjögren, onde ela tem uma doença autoimune, onde as células combatem as glândulas. E isso faz que a região fique ressecada, tanto a boca quanto os olhos. Quando administrado esse medicamento, aumenta a secreção de lágrima, de saliva. Então, ele é muito utilizado nessa síndrome. Outros dois medicamentos conhecidos também como agonistas são o beta-necolol e a distigmina. Só que eles atuam como agonistas indiretos, porque eles vão inibir a colinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. Então, ele atua indiretamente, tá? É raramente utilizada, principalmente na forma de laxativos, onde ele vai estimular a contração do intestino, e também utilizada no esvaziamento da bexiga, quando a pessoa tem alguma doença, algum problema, onde ela não consegue fazer xixi. Daí utilizam esses dois medicamentos e faz com que ocorra estimulação, porque ele inibe a colinesterase. Então, inibindo a colinesterase, faz com que a acetilcolina consiga
se ligar ao receptor e aumentar o peristaltismo ou auxiliar aí na liberação do xixi. A outra classe de medicamentos que atuam nos receptores muscarínicos são os antagonistas muscarínicos. Então, eles vão atuar no receptor, mas não vão deixar com que a acetilcolina atue e não vão dar efeito na célula, por isso são antagonistas. Então, não vai ter o efeito do sistema nervoso parasimpático. Por isso, eles vão ser conhecidos como fármacos parasimpatolíticos, tá? E como o nome já diz, eles vão ser antagonistas competitivos. Então, eles vão competir pelo mesmo receptor. E é muito interessante a gente ver a estrutura e até comparar a estrutura dos antagonistas e dos agonistas. Olhem aqui, nós temos a acetilcolina, a atropina e a escopolamina. Então, olhem bem a estrutura química desses três compostos. Então, primeiramente, todos eles vão ter um grupo éster. Então, aqui eu circulei para vocês o grupo éster. E um grupo básico, onde a gente tem aí a presença de nitrogênio. Então, eles têm um grupo muito parecido, por isso conseguem se ligar ao mesmo receptor. Porém, tanto a atropina, por exemplo, e a escopolamina, e os outros também, os outros antagonistas que a gente vai ver, eles têm um grupo aromático volumoso. Isso faz com que eles acabem atuando como antagonista, porque eles chegam no local, é como se eles se ligassem ao receptor, mas a chave não virasse, tá? A atropina e a escopolamina são os fármacos mais conhecidos, os antagonistas muscarínicos mais conhecidos. E eles têm uma característica semelhante. Eles são muito lipossolúveis. Então, eles conseguem, ouçam bem, eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Então, eles acabam atuando no sistema nervoso central também. Os antagonistas muscarínicos vão apresentar os seguintes efeitos: inibição das secreções, taquicardia devido à diminuição do tônus parasimpático. Então, quem vai estar atuando vai ser o simpático e isso vai fazer com que aumente os batimentos cardíacos. Aqui a gente tem inibição do sistema parasimpático. O sistema simpático ele vai estar trabalhando mais e isso vai fazer com que aumente os batimentos cardíacos. Em relação à pressão arterial, não vai ter nenhuma alteração, porque também, já falei para vocês isso, os vasos sanguíneos eles não têm inervação colinérgica, ou seja, eles não têm receptores muscarínicos. Então, não vai ter efeito ali, porque não vai ter inibição de nenhum receptor, porque não tem receptor nesse local. Então, não vai ter nem vasoconstrição, nem vasodilatação. Nos olhos, nós vamos ter dilatação da pupila, conhecida como midríase, e existem alguns medicamentos utilizados até para fazer exame de fundo de olho, onde eles utilizam para fazer essa dilatação, para poder verificar e fazer exame no olho, tá? Também, outra coisa que ocorre é uma paralisia de acomodação, porque não, o músculo, como o músculo ciliar, por exemplo, ele não vai conseguir contrair, então ele vai paralisar, e isso é conhecido como cicloplegia. Em relação ao intestino, nós vamos ter inibição da motilidade gastrointestinal e também relaxamento da musculatura lisa, não só do intestino, nós vamos ter relaxamento do pulmão, do útero, e aí vocês já estão até pensando no medicamento que é utilizado aí para diminuir cólica menstrual, né? Não estão? Que é o Buscopan. O Buscopan ele tem escopolamina que vai relaxar a musculatura lisa e por isso diminui a cólica menstrual, porque a cólica é causada justamente por causa da contração dessa musculatura. Então, a partir do momento que se utiliza um medicamento que relaxa a musculatura, ele vai acabar sendo utilizado para diminuir a cólica. Também é utilizado para diminuir cólica intestinal, tá?
Esse medicamento, quando tomado, né, esses tipos de medicamentos, esses antagonistas muscarínicos, quando tomados em altas doses, eles podem causar uma intoxicação. E é perceptível porque vai aumentar, a pessoa vai ficar hiperativa e vai ficar extremamente irritada. Então, se ocorrer da pessoa tomar uma dose muito alta, nós temos um antídoto chamado fisostigmina. Esse fisostigmina, ele vai atuar inibindo a colinesterase, ou seja, a enzima que degrada a acetilcolina. Quando ele inibe essa enzima, vai ter uma grande quantidade de acetilcolina na fenda sináptica. E ela consegue, como é competitivo, lembra que eu falei que são antagonistas competitivos? Vai ter uma grande quantidade de acetilcolina e isso vai fazer com que a acetilcolina consiga se ligar ao receptor muscarínico e ter o efeito que acaba aí diminuindo essa irritação e também essa hiperatividade da pessoa. Se tiver uma contaminação muito grande, pode levar até a morte do indivíduo, tá? Ao contrário dos agonistas muscarínicos, os antagonistas muscarínicos têm uma ampla utilização clínica. Então, vocês vão ver que tem muito mais medicamento antagonistas sendo utilizados do que agonistas. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Eu vou começar falando da atropina, que é um dos medicamentos antagonistas mais conhecidos. E o que essa atropina vai fazer? Ela vai atuar de forma não seletiva, ou seja, ela atua desde o receptor M1 até o M5. É bem absorvida por via oral, isso significa que pouca concentração já vai ser absorvida, até porque ela é bem lipossolúvel. E isso também faz com que ela consiga penetrar a barreira hematocefálica e estimular o sistema nervoso central. Em relação ao seu uso clínico, ela pode ser utilizada como adjuvante na anestesia, porque reduz as secreções, faz com que ocorra broncodilatação e isso auxilia bastante durante a cirurgia. Também é utilizado quando ocorre envenenamento por anticolinesterásico. Então, quando a pessoa é envenenada por anticolinesterásico, ela vai ter uma grande liberação de acetilcolina na fenda. E isso também vai fazer com que ocorra problemas, né? Problemas no organismo, aumentando aí toda a via parasimpática. Então, a atropina ela pode ser utilizada porque ela vai bloquear os receptores, então a acetilcolina não vai conseguir atuar. Também é utilizada quando a gente tem bradicardia, ou seja, quando diminui o batimento cardíaco. Vocês vão ver que é muito utilizada a adrenalina, mas a atropina ela também pode ser utilizada nesses casos. Ela também é utilizada quando a gente fala de hipermotilidade intestinal, ou seja, quando o intestino está extremamente em ação, né? Ou o estômago também, tanto o estômago quanto o intestino. Ela atua como antiespasmódico e vocês vão ver também que a escopolamina, por exemplo, é utilizada também como antiespasmódico. A atropina aqui não está, mas eu gosto sempre de lembrar que ela é utilizada na forma de colírio, que ela causa midríase, que é dilatação da pupila, também faz com que ocorra paralisia do olho e auxilia tanto em cirurgia ocular como também em exame de fundo de olho. A atropina ela foi isolada da beladona, então é um alcaloide da beladona. Os efeitos colaterais são retenção urinária, boca seca e visão turva. Por quê? Porque visão turva, se ela dilata a minha pupila, minha visão vai ficar consequentemente turva, né? E nós temos ainda um medicamento chamado dicicloverina, que é similar à atropina e também vai ser utilizado principalmente como antiespasmódico. Outro medicamento que a gente vai falar é a escopolamina.
A escopolamina ela também vai ter uma ação similar à atropina, só que em vez de atuar como estimulante do sistema nervoso central, ele vai atuar como depressor desse sistema nervoso. Também vai ter os usos clínicos semelhantes à nossa atropina, principalmente, já falei isso para vocês, é o composto do Buscopan, então é muito utilizado como antiespasmódico. Ele também é um alcaloide extraído da beladona e em alguns lugares vocês vão ver ele escrito como iosina, tá? Ele pode causar sedação, entre os outros efeitos colaterais que a gente falou da atropina. Sedação porque ele faz depressão do sistema nervoso central. Outro composto é um derivado do nossa escopolamina, que é o butilbrometo de escopolamina. Ele vai ser similar à atropina, muito pouco absorvido, não tem efeito sobre o sistema nervoso central, porque a modificação na cadeia vai fazer com que ele seja menos lipossolúvel e isso faz com que ele não consiga penetrar a barreira hematocefálica e ele também vai ser menos absorvido. Por quê? Porque ele não consegue ser absorvido porque ele não é tão lipossolúvel, tá? Tem uma ação bloqueadora ganglionar significativa. Então, quando a gente for falar de bloqueadores ganglionares, vocês vão entender como que ele atua. Ele também atua principalmente na hipermotilidade gastrointestinal. Então, também é utilizado como Buscopan, né? É um escopolamina, é igual e vai atuar aí no tratamento da hiperatividade gastrointestinal. Como eu falei, ele é um derivado amônico quaternário, então ele é um derivado aí da escopolamina e da atropina, tá? E vai atuar parecido com eles. Nós temos ainda o tiotropio. Esse tiotrópio, ele é similar também à atropina, mas ele não inibe a depuração mucociliar dos brônquios. E isso faz com que ele seja utilizado para asma, bronquite e é utilizado por via inalatória. Quando eu falo dele, vocês podem até não lembrar de nenhum medicamento. Mas se eu falar ipratrópio, vocês não vão lembrar do medicamento utilizado para inalação, que é para diminuir lá as secreções do brônquio? Então, para vocês já lembrarem dele. E esse ipratrópio, ele é muito importante, porque como eu falei para vocês, ele não vai modificar aí os cílios. Então, ou seja, eles vão continuar atuando e vão auxiliar na liberação dessas secreções, tá? Nós temos também a tropicamida, que é similar também à atropina, mas ela pode elevar a pressão intraocular. A atropina também pode elevar, né? Lembrando que os medicamentos que diminuem a pressão são agonistas muscarínicos. É utilizado para produzir também a midríase e também deixar o olho parado. Tem curta duração, mas pode ser utilizado aí para fazer exame de fundo de olho ou também cirurgia. Nós temos também o ciclopentolato, que vai ter uma ação similar à tropicamida e também tanto a ação quanto a propriedade farmacológica vai ser similar, mas a ação vai ser um pouco mais prolongada. Os outros dois medicamentos que eu vou falar para vocês, a pirenzepina e a dirifenacina, eles são seletivos. Todos os outros que eu falei aqui para vocês, eles não são seletivos, ou seja, eles atuam desde o receptor M1 até o receptor M5. Já esses dois últimos, eles são seletivos. A pirenzepina, ele atua nos receptores M1 e vai inibir a secreção gástrica por células ganglionares.
é pouco efetivo na musculatura lisa ou no sistema nervoso central. E por que esse medicamento é interessante? Porque como ele é seletivo M1, ele vai atuar mais na região do estômago e é muito utilizado aí para úlcera péptica, porque ele vai diminuir a secreção de ácido clorídrico pelo estômago e isso auxilia no tratamento da úlcera, tá? Apresenta menos efeitos colaterais, por quê? Porque ele vai ser seletivo. Os outros antagonistas, eles não são seletivos. Como ele é seletivo, ele vai atuar somente nos receptores M1. Isso vai diminuir aí a sua ação sobre os outros sistemas, vai atuar só no sistema gástrico, tá? A gente vai falar um pouco melhor sobre eles quando a gente for falar de fármacos usados para atuação no sistema gástrico, tá? Nós temos também a difenacina, que também é seletivo, como eu falei para vocês. Ele vai atuar nos receptores M3 e vai atuar aí na incontinência urinária. Também tem poucos efeitos colaterais. Então, uma coisa extremamente importante para vocês colocarem aí na memória de vocês. Quanto mais seletivo for o medicamento, menor o efeito colateral. Não vão esquecer disso, hein? Questão de prova. Quanto mais seletivo for o medicamento, menor o efeito colateral. Nós temos ainda fármacos que vão atuar nos gânglios autônomos. E lembra quais são os receptores dos gânglios autônomos? Os receptores nicotínicos. Então, são fármacos que atuam em receptores nicotínicos. E aqui tem um problema. Nós temos gânglios autônomos, tanto na via simpática quanto na parasimpática. Isso significa que esses fármacos vão atuar nas duas vias, tá? Porque eles não vão ser muito seletivos. Vocês vão ver que tem poucos medicamentos usados, até porque eles não têm seletividade, então eles acabam atuando nos dois e não têm o efeito esperado. Eles podem ser estimulantes ganglionares, como bloqueadores ganglionares. Nós vamos ver primeiro os estimulantes ganglionares. Como eu falei para vocês, eles têm um efeito complexo, porque eles vão atuar tanto na via simpática quanto parasimpática. Então, não tem muitos fármacos de uso clínico para essas vias, mas a gente tem que conhecer alguns compostos que acabam atuando, né, como estimulantes nos gânglios. Nós temos aí um veneno retirado de um sapo, chamado epibastina. Então, ele vai atuar estimulando os nossos gânglios. Outro composto muito conhecido é a lobelina, que é retirado da lobelia e também atua como estimulante dos receptores ganglionares. E nós temos ainda a nicotina, que é retirada do tabaco e está presente aí no cigarro. Ela também atua como estimulante, tanto do sistema nervoso simpático quanto do parasimpático. E é por isso, né, lembram que eu falei para vocês, é por causa da nicotina que nossos receptores receberam o nome de receptores nicotínicos. E olha, pessoal, a estimulação da nicotina não ocorre somente nos ganglionares, ela estimula também os receptores neuromusculares, tá? E foi por causa disso que se recebeu esse nome, porque foi feito um teste bem antigamente, lá um cientista estava fazendo um teste e ele descobriu que quando ele colocava nicotina na junção neuromuscular ocorria um estímulo, tá? E por isso surgiu o nome de receptores nicotínicos. Então, quando a gente tem estimulação ganglionar, vai ter aí um aumento da frequência cardíaca e também aumento da pressão arterial. Então, vamos ter taquicardia e aumento da pressão arterial.
Por isso, pessoas que utilizam cigarro, fumantes, vão ter a pressão mais elevada e o coração mais acelerado. Apresenta efeitos variados na motilidade gastrointestinal, então, dependendo do composto, aumenta a motilidade, dependendo do composto, diminui. Depende muito de cada composto. Porque tem uns que vão atuar um pouco melhor na via simpática e outros melhor na via parasimpática. Aumenta as secreções brônquicas, salivar e sudorípara. Então, pessoas que utilizam cigarro, elas vão ter maior quantidade de catarro, por exemplo, tá? Lembrando que a nicotina, ela também vai atuar no sistema nervoso central, que a gente vai ver quando a gente for falar de sistema nervoso central, tá? Um fármaco utilizado, na verdade, dois, né, utilizados na clínica é a própria nicotina e a vareniclina, que são fármacos utilizados no tratamento da dependência de nicotina. Então, não tem fármacos muito utilizados, como eu falei para vocês, porque não tem muito interesse clínico em estimular as duas vias, tá? Mas a gente tem para fazer o tratamento da nicotina, porque ele acaba atuando, auxiliando aí para a pessoa não sentir falta dessa nicotina no organismo, tá? Em relação aos bloqueadores ganglionares, eles vão atuar interferindo a liberação da acetilcolina, atuam também pela despolarização prolongada, então o meu neurônio ele não consegue se repolarizar. Isso acontece após a liberação inicial da minha acetilcolina e daí depois ele faz um bloqueio tanto da acetilcolina quanto das colinesterases. Então ele inibe tanto a acetilcolina quanto a colinesterase depois de uma despolarização inicial. Então ocorre a liberação, lembra que a despolarização ela libera a acetilcolina, mas depois ela não repolariza. E isso faz com que não tenha mais liberação de acetilcolina e também vai inibir a colinesterase. Também pode atuar pela interferência na ação pós-sináptica da acetilcolina, ou seja, vai interferir na ação da acetilcolina após a sinapse, ou seja, ela vai atuar bloqueando os receptores nicotínicos ouçam aqui, eles não bloqueiam só os receptores nicotínicos, eles podem bloquear também os canais iônicos que estão associados a esses receptores. Como o efeito desses bloqueadores ganglionares é tanto no sistema nervoso autônomo simpático quanto parasimpático, o efeito é bem complexo, tá? Entre os principais efeitos nós temos hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial, perda dos reflexos cardiovasculares, inibição da secreção, paralisia gastrointestinal e comprometimento da micção. Em relação ao uso clínico, atualmente a gente só tem um fármaco utilizado, que é a trimetafana. O que essa trimetafana vai fazer? Por ser um fármaco de curta duração, né, ele é utilizado ainda em infusões intravenosas. E ele inibe aí, diminui a pressão arterial. Então, ele faz uma hipotensão, mas é uma hipotensão controlada. E isso também auxilia na diminuição do sangramento. Então, ele é utilizado em algumas cirurgias. Também pode ser utilizado em caso de emergência, quando a pessoa está tendo algum sangramento, ele também pode ser utilizado. Nós temos ainda fármacos que atuam como bloqueadores neuromusculares. Esses fármacos eles podem atuar tanto na região pré-sináptica como na região pós-sináptica. Em relação à região pré-sináptica, eles vão inibir a síntese ou a liberação de acetilcolina. Isso vai fazer com que não tenha resposta muscular, porque o neurotransmissor ele não vai conseguir
ser liberado, tá? Já em relação à região pós-sináptica, pode ocorrer de duas maneiras também, através do bloqueio dos receptores de acetilcolina ou bloqueando aí os canais iônicos ligados a esses receptores, ou pode ocorrer através da ativação dos receptores de acetilcolina. Ah, professora, mas se tem ativação desses receptores, quer dizer que vai ter ação. Então, o que acontece? Quando ocorre a ligação desses fármacos nos receptores da acetilcolina, eles vão fazer com que ocorra uma despolarização persistente na placa motora. E isso vai fazer com que ela não consiga mais receber estímulo. Clinicamente falando, esses medicamentos não têm nenhum efeito terapêutico, eles são mais utilizados para o complemento da anestesia, ou seja, para a pessoa ficar imóvel. Geralmente, eles vão ser utilizados quando tiver ventilação mecânica. Eles são pouco absorvidos por via oral. Vocês vão ver que a maioria dos fármacos vai ser de uso intravenoso. E por que ele é pouco absorvido? Porque ele é pouco lipossolúvel. E isso faz com que ele também não consiga atravessar a placenta. Então, pode ser usado em mulheres grávidas. A maioria dos fármacos utilizados aqui, eles vão atuar como não despolarizantes, tá? Vocês viram que eu falei lá de fármacos que atuam no receptor da acetilcolina, que eles vão despolarizar a membrana e não vai deixar repolarizar. Mas a maioria dos fármacos desse grupo, eles vão agir como agentes não despolarizantes, ou seja, não vai deixar com que a célula seja despolarizada. Como ocorre o mecanismo de ação desses agentes não despolarizantes? Então, a maioria desses não despolarizantes, eles vão atuar como antagonista competitivo do receptor da acetilcolina. Ou seja, nós temos que ter uma grande quantidade de fármaco para que eles consigam se ligar a aproximadamente 70 a 80% desses receptores de acetilcolina. Porque se nós tivermos uma quantidade pequena de fármaco, a acetilcolina acaba competindo e ligando-se aos receptores, tá? Eles podem bloquear tanto os receptores na célula muscular, como os autorreceptores, que são aqueles receptores no final ali do meu axônio terminal, tá? Olha aqui, tá vendo aqui? Eu coloquei até para vocês essa imagem para vocês verem os receptores da acetilcolina no axônio terminal. E o que ele vai fazer? Como eu falei para vocês no slide anterior, ele vai fazer paralisia motora. Então, ele não tem muito uso clínico, como eu disse, terapêutico, mas é muito utilizado quando a gente fala de cirurgia, porque ele auxilia na anestesia. Os bloqueadores musculares, eles têm uma característica bem diversificada, dependendo da molécula, em relação ao tempo que demora para fazer efeito e por quanto tempo esse efeito dura no organismo, tá? Então, depende muito de cada molécula. A primeira molécula que eu coloquei aqui é a tubocurarina. Ela é um alcaloide, vocês viram, até já coloquem isso na cabeça de vocês. Muitos fármacos que atuam no sistema nervoso são alcaloides, tá? Então, essa tubocurarina, ela demora aí mais ou menos 5 minutos para fazer efeito. Então, ela é considerada como início de ação lenta. A duração dura de 1 a 2 horas, mas ela tem alguns efeitos colaterais, como diminuição da pressão, broncoconstrição. O pancurônio, ele tem efeito imediato, demora de 2 a 3 minutos. A duração também é longa, mas ele pode ocasionar aí uma taquicardia modesta, ou seja, aumenta um pouquinho o batimento cardíaco.
O vecurônio tem uma ação imediata. A duração demora de 30 a 40 minutos, então a duração é considerada intermediária. Tem pouco efeito colateral. Esse aqui, ó, é amplamente utilizado, tá? Eventualmente, ele pode causar uma paralisia um pouco mais elevada. Então, depende muito de cada pessoa, tá? Depende muito disso. O atracúrio, ele também é intermediário, a duração também é intermediária, mas ele acaba ocasionando uma hipotensão, porque aumenta a liberação de histamina, tá? O mivacúrio, ele vai ter uma velocidade de início rápida, mas a duração é bem curta, demora aí 15 minutos para faz efeito por 15 minutos, tá? É um fármaco novo esse, mas ele também pode ser utilizado em procedimentos que não necessitem ficar paralisada, a pessoa necessita ficar paralisada por muito tempo. Um outro medicamento bem utilizado é o succinilmetone. Ele tem uma ação rápida, a duração é curta, aproximadamente 10 minutos. Tem os seguintes efeitos colaterais: bradicardia, que é um efeito porque ele tem efeito agonista muscarínico, arritmia cardíaca, aumento da pressão intraocular e dor muscular após o procedimento operatório. Então, quando a pessoa utiliza esse medicamento, é comum você ouvir falar que ela está sentindo dores musculares. Em relação aos fármacos bloqueadores neuromusculares, nós temos alguns grupos de fármacos que vão atuar a nível pré-sináptico. Os que eu falei no slide anterior eram pós-sinápticos. Em relação aos pré-sinápticos, nós temos os que inibem a síntese de acetilcolina ou os que inibem a liberação dessa acetilcolina. Os que inibem a síntese da acetilcolina, eles podem estar bloqueando o transporte de colina. Também temos o bloqueio do transporte de acetilcolina para dentro das vesículas sinápticas. Então, se não tem a formação da vesícula, ela não vai ser liberada. Um fármaco que atua assim é o Vesamicol. Em relação à inibição da liberação de acetilcolina, nós temos uma inibição indireta, onde não ocorre a abertura dos canais de cálcio, ou seja, os canais de cálcio, a entrada de cálcio, ela é inibida. E se o cálcio não entra, a acetilcolina não sai, né? Pode acontecer aí por causa de presença de grande quantidade de magnésio ou por causa da utilização de antibióticos aminoglicosídeos, como por exemplo a streptomicina e a neomicina. Outra forma de inibição é a chamada inibição direta da acetilcolina, que vai ser ocasionada, por exemplo, pela toxina botulínica e pelo beta-bungarotoxina. Existem alguns fármacos que eles intensificam as transmissões colinérgicas. Esses fármacos eles podem atuar inibindo as colinesterases ou aumentando a liberação de acetilcolina nas fendas sinápticas. Em relação aos que inibem as colinesterases, vamos lembrar aqui que existem dois tipos de enzimas colinesterases: a acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase. A acetil, ela vai estar presente no líquido cefalorraquidiano e nas terminações colinérgicas. Por isso que toda vez que eu falei para vocês, eu sempre falei acetilcolinesterase, tá? Nós temos aí a butirilcolinesterase, que vai estar presente no plasma, em alguns tecidos, do fígado, da pele, no cérebro
e também na musculatura lisa gastrointestinal. As duas enzimas vão ter grande responsabilidade por degradar a acetilcolina, tá? As duas degradam, tanto a acetil como a butiril. Os fármacos que inibem a colinesterase, eles são conhecidos como anticolinesterásicos e eles vão atuar tanto nas sinapses colinérgicas periféricas quanto do sistema nervoso central. Eles atuam de forma curta, têm uma ação curta ou intermediária quando eles são reversíveis, tá? E quando eles são irreversíveis, eles vão ter uma ação prolongada. E o que quer dizer irreversível? Quer dizer que eles vão se ligar à enzima e não vão desligar mais. E isso vai acabar ocasionando aí uma perda total da atividade daquela enzima na região. Ou seja, aquela região só vai voltar a degradar as colinesterases a partir do momento que o meu organismo produzir novas enzimas. Então, é irreversível. Tá, mas irreversível para sempre, professor? É irreversível até o momento que você usa uma medicação. Essa medicação pode acabar degradando esse fármaco e a enzima volta a funcionar novamente. Mas se não tiver a utilização de nenhum medicamento, é irreversível essa ligação. Então, geralmente, os anticolinesterásicos irreversíveis, eles não são utilizados como medicamento. E um exemplo disso são os organofosforados, que foram inseticidas produzidos para matar os insetos. E eles ligavam de uma forma na colinesterase para que o inseto morresse. Então, o que acontece? Às vezes, pode acontecer intoxicação da pessoa que está passando esse inseticida lá na lavoura, e isso pode levar a uma neurotoxicidade e até a morte do indivíduo. Esses fármacos vão agir de modos diferentes dependendo da região. Então, em relação às sinapses colinérgicas autônomas, vai aumentar a atividade da acetilcolina nas sinapses pós-ganglionares parasimpáticas. E por que parasimpáticas? Porque é nas parasimpáticas que nós temos a acetilcolina. Na simpática nós temos noradrenalina. Então, não vão confundir, tá? Então, tudo que o sistema parasimpático fazia, vai fazer com maior intensidade. Então, vai aumentar secreção das glândulas salivares, lacrimação, secreção brônquica, secreção gastrointestinal, atividade peristáltica, hipotensão, constrição da pupila. Tudo que ele já fazia vai continuar fazendo agora com maior intensidade. Em relação à junção neuromuscular, nós vamos ter uma maior força da contração muscular, porque vai ter uma maior quantidade de acetilcolina nessa fenda sináptica. No sistema nervoso central, inicialmente vai ter uma excitação, podendo ocasionar convulsão. Em seguida, vai ter uma depressão causada por causa de uma hiperpolarização dessa membrana, tá? E isso vai fazer com que ocorra perda da consciência, insuficiência respiratória e pode ocasionar a morte. Como eu falei, eles atuam com neurotoxicidade quando a gente fala dos organofosforados. E esses organofosforados, eles são devido à utilização para insetos e, como eu falei para vocês, eles podem causar envenenamento, tanto por causa dos inseticidas como por causa de alguns agentes neurotóxicos. Então, para vocês poderem entender um pouquinho melhor como esses fármacos ou esses ativos anticolinesterásicos atuam na enzima, eu coloquei dois exemplos. Um é anticolinesterásico reversível e outro irreversível.
Então, olhem aqui, bem no meio dessa imagem, onde nós temos a enzima ativa. Então, aqui é o sítio ativo dessa enzima. É aonde a acetilcolina iria se ligar para ser hidrolisada. Quando eu administro uma medicação, como por exemplo a neostigmina, o que acontece? Ela vai interagir com o sítio ativo dessa enzima e vai liberar aqui o grupamento carbamil. Estão vendo aqui? Esse grupamento carbamil, ele vai ser transferido para a serina da minha enzima e ele vai ficar ligado ali. Quando ele está ligado, nenhuma outra molécula vai conseguir ligar, inclusive a acetilcolina, tá? Com o tempo, essa enzima consegue hidrolisar esse grupamento carbamil lentamente ou rapidamente, depende muito do ativo, nesse caso a neostigmina vai ser lentamente, e vai fazer com que a enzima volte na forma ativa dela. Quando nós temos um anticolinesterásico irreversível, esses anticolinesterásicos geralmente eles têm na sua molécula um grupo fosfato pentavalente. Nesse caso, eu coloquei aqui o diflox. O diflox ele vai ter um grupo lábil com fluoreto, tá? O que acontece? Essa parte, essa molécula, ela vai se ligar lá na mesma região que o anticolinesterásico reversível. Só que o que acontece? A molécula não vai conseguir, a enzima, desculpa, não vai conseguir hidrolisar. E se ela não consegue hidrolisar, a ligação vai ser irreversível. Só vai voltar, só vai ser ativada novamente se eu fizer a utilização de alguma medicação. Até coloquei aqui para vocês um exemplo que é a pralidoxima. Então, essa pralidoxima, ela vai interagir no sítio ativo da molécula e vai tirar o grupamento aqui que tinha fósforo pentavalente. Ele retira esse grupamento, formando aí, transferindo o fosfato para essa molécula e ocorre então uma reativação da enzima. Mas essa reativação, ela só consegue ocorrer devido à interferência de uma medicação. Nós temos alguns medicamentos anticolinesterásicos utilizados na clínica, tá? Tem alguns que têm até uma ação muito importante. Nós temos aí o endrofônio, que vai ter uma ação curta, vai atuar na junção neuromuscular, principalmente no tratamento de miastenia graves. O que é miastenia graves? É uma doença causada pela falta de comunicação entre os nervos e o músculo. Então, o que é essa falta de comunicação? É problema em algum problema na liberação ou na comunicação da acetilcolina com o neurotransmissor. Então, a gente utiliza esse medicamento para aumentar a quantidade de acetilcolina na fenda sináptica e fazendo com que ocorra novamente a contração muscular, por exemplo. Estão vendo aqui que ele vai ter amônio quaternário, do mesmo jeito que a neostigmina. Por quê? Porque são moléculas que têm que ser parecidas com a acetilcolina para interagir no mesmo local lá na enzima, tá? A neostigmina, ele já vai ter uma duração média, vai ser utilizado de forma intravenosa, também vai ser para reverter, para tratar a miostigmina grave ou também para reverter o bloqueio neuromuscular competitivo. Por quê? Porque vai ter grande quantidade de acetilcolina e vai fazer com que ela consiga competir com algum antagonista dela, tá? Nós temos também a fisostigmina,
Essa fisostigmina, eu já falei dela para vocês lá quando a gente falou de tratamento de glaucoma. Vai ter uma duração média e vai atuar nos neurônios parasimpáticos. Outro medicamento bem utilizado é piridostigmina, que também vai ter amônio quaternário, tem duração média, atua na junção neuromuscular e também vai ser utilizada para o tratamento de miastenia graves. Já o Diflox, ele vai ser um organofosforado altamente tóxico, com uma ação extremamente prolongada, porque é uma ação irreversível. Atualmente está sendo feito estudo para utilizar ele na forma de colírio para glaucoma, mas ainda não tem uma indicação terapêutica. Mas estão sendo feitos estudos, porque se conseguir fazer que uma quantidade tenha um efeito prolongado, a pessoa não precisaria utilizar o colírio diariamente, por exemplo, tá? Outro composto é o ecotipato. Ele também vai ter uma duração longa, também vai ser nos neurônios parasimpáticos e também está sendo feito estudos para o tratamento de glaucoma. A ação é prolongada e pode ter efeito sistêmico, então tem que ter muito cuidado na utilização dele. E nós temos ainda o paration. Esse paration, ele tem uma duração prolongada e ele é convertido em metabólito ativo pela substituição do enxofre, que está aqui, estão vendo o enxofre na molécula? Ele é utilizado como inseticida, mas frequentemente ele pode ocasionar envenenamento em seres humanos. Outros fármacos que atuam na intensificação da transmissão colinérgica são aqueles que vão aumentar a liberação de acetilcolina através do bloqueio dos canais de potássio. Porque bloqueando o canal de potássio não vai ter a repolarização da membrana e isso vai fazer com que a acetilcolina continue sendo liberada na fenda sináptica. Temos dois exemplos, um deles é a aminopiridina e a tetraetilamônio, tá? São dois exemplos, são poucos, eles não são seletivos e isso faz com que ele tenha bastante efeito indesejado, até porque eles não são seletivos nos nervos colinérgicos, ou seja, eles podem atuar em qualquer região, inibindo, bloqueando ali os canais de potássio. Então, vai ter um efeito colateral bem grande. Eu coloquei aqui para vocês um esquema do efeito dos medicamentos sobre a transmissão da acetilcolina. Esses efeitos podem ser para aumentar a acetilcolina no terminal sináptico ou diminuir. Eu não coloquei os agonistas porque vocês sabem, eles vão atuar nos receptores e vão causar o efeito. Então aqui eu coloquei só alguns que eu falei na aula para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então vamos lembrar como que ocorre a liberação da acetilcolina lá no terminal sináptico. Então, o axônio ele vai ser despolarizado e essa despolarização no final do meu axônio vai fazer com que ocorra a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem. O cálcio vai entrar dentro da célula e vai fazer com que ocorra liberação das vesículas contendo acetilcolina. A acetilcolina, então, vai estar aqui na fenda sináptica, vai se ligar ao seu receptor e pode ser, então, degradada pela acetilcolinesterase, ou melhor, hidrolisada pela acetilcolinesterase,
formando molécula de colina e acetato. A molécula de colina vai ser transportada novamente para dentro do meu terminal sináptico, e lá dentro do terminal sináptico ele vai ser utilizado, essa colina vai ser utilizada para a produção de acetilcolina. A acetilcolina ainda ela pode vir aqui se ligar aos receptores nicotínicos e estimular a liberação de mais acetilcolina também. Então, como que os medicamentos vão atuar? Eles podem atuar inibindo a enzima da acetilcolinesterase, onde eles atuam de forma anticolinesterásicos. E lembra, foi um dos últimos que eu falei para vocês. Então, vai sobrar acetilcolina na fenda sináptica, vai ter um efeito maior. Eles podem atuar inibindo aqui o transporte da colina para dentro do terminal sináptico, como, por exemplo, o medicamento que faz isso é o hemicolino, e isso faz com que não tenha mais colina para produzir acetilcolina, tá? Outra forma que dentro do terminal sináptico pode ocorrer o bloqueio é, por exemplo, o Vezacamil. Não, Vezamicol, desculpa. O Vezamicol ele vai inibir o transporte de acetilcolina para dentro da vesícula. Se não tem acetilcolina dentro da vesícula, não vai ter liberação também. Nós temos ainda algumas toxinas, como a toxina botulínica, que vai inibir aqui a liberação. Então, vai ter acetilcolina dentro da vesícula, mas ela não vai conseguir ser liberada para a fenda sináptica. Nós temos ainda fármacos que vão atuar como despolarizantes. Esses fármacos despolarizantes, eles podem interagir, desculpa, não é fármacos despolarizantes, pessoal, é fármacos bloqueadores não despolarizantes, ou seja, eles não vão deixar que a molécula despolarize. E eles podem atuar tanto inibindo a ligação da acetilcolina com o receptor nicotínico pós-sináptico, quanto com o receptor nicotínico pré-sináptico. E também temos agentes bloqueadores despolarizantes, como por exemplo o suxametônio. Esse suxametônio ele vai interagir com os receptores nicotínicos, vai fazer com que ocorra uma despolarização exagerada e a acetilcolina não vai conseguir interagir com esse receptor porque ele vai estar ocupado e porque essa despolarização exagerada vai fazer com que não tenha efeito da acetilcolina também. Então, eu tentei resumir nesse quadrinho, mas é claro que provavelmente deve ter ficado alguma dúvida. Me mandem, eu vou mandar um caso clínico para vocês dessa vez, pedindo para vocês me explicarem o efeito da toxina botulínica e vou mandar também alguns exercícios, algumas perguntinhas. Não precisa entregar, é claro, mas qualquer dúvida, entre em contato comigo novamente. Obrigada pela atenção e tenham um bom estudo e um bom final de semana. Um abraço!